Sejam bem-vindos. Bela Malaquias, senhoras e senhores. Bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns. Parabéns porque, ao contrário do Chivuco Vuco, conseguiu ativar um partido. Com muita dificuldade. Peço desculpa. Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Por acaso, mas felizmente conseguimos. Por acaso, tive acesso aqui à jurisprudência que diz que faltam ainda 14 candidatos. Ainda é verdade? Ou já supriram isso também? Já está suprido. Sim. Maravilha. Número um em tudo. Sim. Não, e esta parte carece de explicação. Correção. Não, de explicação, para as pessoas entenderem. Porque normalmente o Tribunal dá um segundo período para suprimento para os partidos regularizarem aquilo que num primeiro tempo não se tenha completado. E o nosso caso, não é, como somos muito novinhos na praça e depois a administração, no caso concreto, a outorga dos registros criminais, não é? Okay. Calhou no momento em que houve um apagão nas repartições de identificação, que nós não percebemos. E então não conseguimos completar todos os registros criminais. Então houve de facto, na altura, alguém queixou-se. Foi geral? Eu penso que sim, porque mesmo nas províncias não estava a ser possível obter os registros criminais. Okay. Tivemos que até pedir os bilhetes de identidade das províncias e tirar aqui. Ok. Mas isso e mesmo aqui era preciso procurar muito pelos sítios que estavam a dar os registros criminais. Então... E assim, isso assim já foi. Mas quando eu pergunto se é geral Sim. Todos os partidos, todos. Bom, nós não podemos dizer nem que sim nem que não, porque nós não acompanhamos a vida interna dos outros partidos, mas connosco foi o que aconteceu. Ok. Por que se diz meio ambiente? Eu peço desculpas. Aqui faz perguntas um bocado mais difíceis que na TPA. Por que se diz meio ambiente? Diz-se meio ambiente porque, por um lado, é o meio em que as pessoas e as plantas e a natureza fazem esse meio, e aquilo que preenche este meio faz um ambiente. Portanto, diz-se meio ambiente porque nós já destruímos metade. Bela Malaquias, licenciada e mestre em Direito. Procede? Precisamos de certificado? Está tudo seguro? Está quase seguro. Não sou ainda mestra, sou mestranda. Ainda não concluiu? Mestranda. Não defendi a tese, ou não produzi a tese, porque não havia material suficiente da matéria que eu estava a trabalhar. Ok. Maravilha. Já foi jornalista, professora e administradora executiva da RNA. Sim. Só por curiosidade, já foi convidada pela RNA para ir lá falar sobre o seu partido? Sim, temos uma jornalista alocada, se passa o termo, a nós para acompanhar as nossas atividades. E temos estado a dialogar normalmente. Todos os partidos têm isso? Eu estou a notar que sim, porque quando nos contactam dizem que, olha, eu estou direcionada para este partido, mas há outros colegas que estão direcionados para outros partidos. Sim. Isso é bom. Isso quer dizer que já começam a justificar os dinheiros. Não? Ainda nessa parte. É atualmente advogado. Sim.
Ok. Que análise faz dos atuais órgãos de comunicação, principalmente agora nas eleições, no que concerne à cobertura de todos os partidos, portanto, de igual modo? Bom, seria prematuro fazer um juízo, não é assim, um pouco mais fundamentado, porque praticamente estamos no princípio, por um lado. Por outro lado, eu digo sempre que, para mim, é uma pergunta um bocadinho ingrata que eu tenho que responder, porque são meus colegas, e eu sei muito bem as linhas com que eles se cosem para poderem trabalhar. Então tem empatia. Sim. Tenho empatia, porque eles, primeiro, não têm todos os meios à disposição, os meios técnicos. Segundo, eles cingem-se a uma pauta, que é a pauta do órgão onde eles funcionam, a que eles estão vinculados e estreitamente vinculados. Então, não podem fazer mais do que aquilo que fazem. Mas sim. Eu por acaso, sei que os jornalistas têm um código deontológico. Tem. Que está acima de qualquer coisa. Bom. Como é que isso na balança... Eu, enquanto jornalista, posso dizer algo que não corresponde com a verdade só porque é ordens superiores, por exemplo? Tem acontecido. Não, isso eu sei. Eu quero é saber... Não, deontologicamente e segundo os parâmetros da ética, não devia acontecer assim. Ok. Mas acontece. Boa. Já agora, eu nem estava aqui, é mesmo só por curiosidade. Sabe que o seu colega, Ernesto Bartolomeu, tem um centro de produção em nome dele. Se fosse só cidadão, não fosse jornalista, o que é que acha que o Ernesto fez de jornalismo para receber esse mérito? Eu não estou a pôr aqui em causa, só queria perceber se é os anos de carreira só ou se houve assim uma grande reportagem, uma coisa, um banquete. Quer dizer... Olha, está-me a dizer agora que sobre o Centro de Produção do Ernesto Bartolomeu. Não sabia. E sobre o que ele terá feito ou não, eu não sou muito de comentar, ajuizar e penetrar um bocadinho aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Ok. Boa. Portanto, não é fofoqueira. Acho que não. Mas quer ser Presidente da República. Quero, só para não termos dúvida. Sim, quer. E o Presidente, por norma, houve muita informação e é fofoqueiro. Mas isso sou eu que sou maluco. Ok, tudo bem. Essa Presidente não vai ser fofoqueira, não. Boa. Sim. E depois provavelmente não vai lhe chegar informação nenhuma e depois vai dizer que a mediateca está aberta, mas não está. Pronto, ok, tudo bem. Em que momento é que os partidos receberam a primeira remessa? E pergunto isso porque ontem ou anteontem o Presidente autorizou mais um bocado. Para tentarmos perceber em que momento é que os partidos perceberam que não era suficiente. Olha, isto para mim é um bocadinho difícil responder. E também porque há um hábito ou uma prática de homogeneizar tudo. Mas não é assim. Nós somos diferentes, nós aparecemos agora. Quando se estava a dar essa primeira tranche dos 80 milhões para aí, nós estávamos a organizar a nossa documentação. Ok. Tanto é que, na primeira medida, nós não tínhamos sido abrangidos porque ainda não tínhamos sido legalizados. Ok. Só posteriormente a essa dotação, uma semana para aí, se não me engano, é que nós fomos legalizados. Okay. Tanto é que tivemos que requerer para... Aquela massa. Exatamente, para retroativamente obtermos aquela fatia. Ok. E, como todos sabemos, há uma burocracia aqui neste país que não é no dia seguinte que há uma resposta ou uma execução do requerimento. Então, isso levou para nós mais cerca de 15 dias para termos acesso
a essa dotação. E até nós já estávamos convencidos que não ia acontecer. sim, não ia acontecer. Depois da legalização, soubemos que a dotação seria aquela, os 400 e poucos milhões, não é? Muitos. Sim. 400 e muitos. Qualquer coisa já é muito. Ok, sim. E nós tínhamos-nos habituado à ideia de que seria aquilo. Ok. Então, quando surge a benesse. O bónus. Será a benesse? Não o bónus. O bónus. Sim, trabalharam bem. Nada disso. Quando surge este aumento, calha bem para nós. Okay. Sobretudo porque temos muito por fazer e muito que fazer. Ok. Por que nós... Então é por isso, porque o dinheiro chegou tarde, e precisamente por causa da legalização do partido, que nós não vemos, portanto, as bandeiras do Partido Humanista nos postos. Não vemos luz também, mas não vemos as bandeiras do... não tiveram tempo para subir aos postos? Como é que isso... É tudo isso. É o atraso. Exatamente. Vem tudo assim muito... Em cima do joelho e com os atrasos que já vêm vindo lá de trás. Ok. E então estamos a fazer tudo muito a correr, mas estejam descansados que daqui a pouco verão a cidade... Cheia de bandeiras. A cidade branca, porque a nossa cor é branca. É branca. Oh, nice. Mas depois, por favor, quando acabar as eleições, retirem só. É porque normalmente não retiram as bandeiras. Não, e fica sujo, e ficam 5 anos sempre a mesma coisa. Sim, e até nós temos uma forma de colocar o nosso material já a contar com isto mesmo, porque também nós não gostamos. Nice. Um bocadinho por aí. Perfeito. Um fulano, uma pessoa, passou 3 dias na piscina e depois foi ao médico. Qual foi o diagnóstico? 3 dias na piscina? Sim, uma pessoa passou 3 dias na piscina e depois foi ao médico. Qual foi o diagnóstico? Depende, ele esteve a flutuar, esteve lá embaixo da água, estava na margem da piscina, onde é que ele estava? É preciso saber isso para ver qual é o diagnóstico. Pois, se calhar porque não é doutora. O doutor disse que o diagnóstico era nada demais. Presidente da República. Atenção. Quais são as suas políticas para fomentar a formalização da mulher na economia? Ou seja, essa pergunta é baseada no esforço e no trabalho que são as zungueiras. E, portanto, na teoria, quais são as suas políticas para transformar essas senhoras em, portanto, serviços ou trabalhos formais, né? Esta é uma questão que nos é muito cara. Nós temos para... Uma das soluções é a criação de cooperativas. Cooperativas. Porque a nossa política humanista, né, vai muito ao encontro daquilo que é a economia social, a economia solidária. Okay. E então, para estas mulheres que, com uma formação como a que têm, não é? As cooperativas seria uma saída. A outra saída é mesmo a industrialização do país. Se o país estiver industrializado, é óbvio que há de precisar de pessoas para trabalhar. A terceira hipótese é a agricultura. Nós fizemos da agricultura, aqui neste país, uma exceção, quando devia ser a regra. Porque desde que o mundo é mundo e desde que o homem é homem... A agricultura é a base. A agricultura é a base. Mas nos tempos que correm, quando se fala de agricultura,
é uma matéria que precisa de muitos ministros, muito debate, muitos planos, muito Os ministros da programa. Agricultura, por acaso, têm todos dinheiro. Mas Sim. é porque eles trabalham muito. Sim, Eles trabalham. mas a agricultura é a saída, não só para a ocupação das pessoas, como para debelar a questão da fome. Da fome. Por ser a única candidata mulher, sente de alguma forma machismo? Porque nós por nós, angolanos, já somos meio atrasados mentais. E... pensei que iam dizer, não, eu não! E então, e sendo a única mulher, deve ser um bocado puxado. Como é que tem sido? Olha, para começar, vou já dizer que a sua pergunta, ela mesma é machista. Ok. Eu estou em desconstrução. Sim, é melhor. Porque o espanto de ser uma mulher? Ali está o machismo. Ok. Ali está o machismo. Mas aquilo que eu sinto na sociedade é que há um acolhimento muito caloroso, muito fervoroso. Okay. Eu até estive ontem num encontro com pastores e eles disseram-me assim: olha, doutora, desde sempre, quando a mãe chega, a fome acaba. Ok. E é o que vai acontecer com a senhora. E aqui em Angola, os homens estão cansados. Eu ouvi isto de um senhor. Os homens estão cansados, já não têm ideia, já não têm energia, já estão completamente estropiados mentalmente. Então, a senhora vem, seja bem-vinda. E temos a certeza que a fome vai acabar. Ok. Deixa-me dizer que eu sou um machista em desconstrução, definitivamente. Isso não é desculpa, estou à vontade com isso. Sim. E porque estou em desconstrução há alguns anos atrás, que defendo que nós precisamos de uma presidente mulher. Porquê? Eu não acho que seja porque nós não temos ideias. Nós temos muitas ideias e pensei que gastamos. Eu acho que o problema é diferente. Chega a sexta-feira, nós temos muita ideia. Eu acho que o cenário é diferente precisamente porque se nós tivermos uma mulher na liderança, em condições normais, o que acontece? Nós temos homens que depois pegam nas meninas, nas mulheres e gastam. O que nós fazemos é isso. Exatamente. Nós gastamos com as mulheres. Exatamente. Mas se nós tivermos mulheres, as mulheres não gastam com os homens. Nós ainda íamos ter que trabalhar mais, produzir, para agradar o... Não é? É tudo isso. Tudo isso. Não parece mal. Não parece mal. É tudo isso. E já agora, porque estamos a falar de coisas que se diz por aí, diz também que trabalha para o regime. Ou seja, diz-se que o Partido Humanista foi criado precisamente para dividir votos. Eu não percebo muito bem como é que isso funciona. Exatamente. E tenho uma curiosidade que é a seguinte. Vamos imaginar que amanhã ganha as eleições. Vai receber chamadas... Portanto, se ganha as eleições é porque os angolanos decidiram que era a senhora. E o que este cenário apresenta é que vai receber chamadas para obedecer uma agenda, não é? Isto é, como o Zé Eduardo achava que ia fazer com o João... Como é que funciona esse tipo de marionete? Se ganha as eleições, vai, de facto... Como é que funcionaria neste caso? Sabe, é bom que faça essa pergunta, porque nem eu própria sei como é que isto funciona, mas é uma narrativa que circula. Exatamente. Uma narrativa que circula que tem muito a ver com a tentativa de apagamento da iniciativa. E até porque esta narrativa da divisão de votos é algo que juridicamente não existe, tecnicamente também não existe. Não é? E também temos que sublinhar, não é?
Porque em democracia, não é? Por isso é que é democracia, por isso é que é multipartidarismo, são N partidos a concorrer. E é óbvio que os votos vão para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Os votos não são para serem concentrados num partido. Senão não seriam necessárias as eleições. E não há um direcionamento prévio dos votos para dizer que os votos são do partido A E vão para o partido B. e vão para o partido B. Não existe. E ser marionete... Bom, isso talvez... Há coisas que nós não percebemos, se calhar por sermos mulheres. Não fazemos esse tipo de jogos. Até porque as mulheres é que manipulam, nem que nós não conseguimos perceber nem foram as vezes. Nem percebo como é que... Não, eu não consigo perceber. Porque é tanto trabalho. Mas tanto trabalho. Constituir um partido aqui em Angola, que eu não sei mesmo se valia a pena tanto trabalho para depois não ser um partido como tal. Não vale a pena. A pessoa, nesse caso, filia-se ao partido A, ao partido B, ao partido C, e é suficiente. Acha que essa narrativa surgiu após o seu livro? Ou seja, de que estava inclinada para uma banda por causa do que revelou no livro? Eu acho bem que sim. Porque as pessoas, grande parte, lida mal com a verdade. Ok. Lida-se muito mal com a verdade. Não é? E quando alguém ousa destapar o véu, é bom que se trucide essa pessoa para não levantar outros véus. Ok. É um bocadinho por aí. Só para fechar esse capítulo, é porque uma das bases do Partido Humanista fala também sobre o país ter uma liderança, eu não sei se vou usar a palavra certa, mas é podre. Portanto, então, se estou aqui a pensar, estou a fazer um exercício também com as pessoas, que é, se é um satélite do partido no poder, cai bem dizer que o partido no poder é podre, ou que tem tido uma governação podre. Se calhar é um contrassenso. Fica desfasado. Pois, porque admite que o partido no poder é uma porcaria. Admito, porque trouxe o país para a situação em que nós nos encontramos. Exatamente. Não é? Que quase meio século de independência não justifica o caos em que nós vivemos. A partir é logo pela agricultura, que é a base de há muitos séculos e que nós não temos de uma forma... Exatamente. Que fizemos da agricultura um tabu, eu não sei porquê. Maravilha. Número um. Por ser um partido humanista, isto é que isso é centro, é esquerda, é direita, como é que isso funciona? É o seguinte, isto também é uma questão que me é muito cara, porque nós, aqui os africanos, temos o hábito de fazer copy-paste às ideologias que não têm nada a ver conosco. Incluindo a democracia. Tudo que não tem nada a ver conosco. Agora, porque se formos a destrinçar esquerda, direita, centro, o que é que isso é de facto? Para nós. O que é que foi lá na Europa quando isso deu início? Ok. A base de cada um é completamente diferente. Exatamente. O que é que era a esquerda? O que é que era a direita? Lá na Revolução Francesa, girondinos, jacobinos, etc. Por ali. Eles nem nos conheciam quando eles começaram isso. Nem nos conheciam. Agora, nós vamos fervorosamente pegar naquelas ideologias e trazer para aqui. Bom,
Se nós olharmos para trás, não é, nesses 50 anos de independência, se quisermos ver com olhos de ver, não é, e pensar um bocadinho, podemos nos perguntar o que é que isso nos trouxe? O que é que isso nos trouxe? O copy-paste, nada. Absolutamente, e nunca vai trazer nada. O que importa é nós olharmos para nós, pormos os pés no chão, olharmos para as pessoas e dizer o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos, o que é que temos que fazer e escutar as pessoas, o que é que temos que fazer para que ninguém mais coma dos contentores. Isso não tem nada a ver com a esquerda, com a direita, nem com o centro, tem a ver com a agricultura. A agricultura é do centro, é da direita ou é da esquerda? Alimenta todos. Alimenta todos. Um bocadinho por aí. Portanto, se calhar é mais rapidamente nós temos que ter uma base para depois pensar se é para a esquerda ou se é para a direita. Claro, Portanto, que isso não nos sim, interessa claro numa que primeira sim. fase, Numa da primeira forma fase, como nós estamos. não nos interessa. Temos que sair primeiro do chão, não é? Atingirmos um determinado patamar para depois pensarmos assim, ok, as necessidades básicas estão resolvidas, não é? Agora vamos ver se pendemos para a esquerda ou para a direita. Disse também que é possível acabar com o desemprego em 6 meses. É possível. Com ou sem o FMI? Sem o FMI. Ok. Sem o FMI, por quê? Porque eu não penso muito em termos de emprego, esse emprego formal de que se fala. Porque eu acho que o emprego é para enriquecer alguém. Não é para trazer prosperidade para quem trabalha. Eu penso nos termos de trabalho, porque se olharmos para o nosso país, há tanta coisa por fazer. Ou há tudo por fazer, por um lado, e por outro lado, há braços parados. Tá Kunanga, está a falar dos Kunanga. Há braços parados. Então, aqui o que é necessário fazer é pegar nesses braços e pôr a trabalhar. Ok. Por exemplo, sim. Os presos. Todos nós, todos. Mas os presos também, os presos, porque eles não ficam a fazer nada. Os presos, quem está na rua. Eu não percebo como é que eu olho para o lado, para uma estrada esburacada, empoeirada, e olho para o outro lado, gente parada a embebedar-se. Porque a estrada é empoeirada e esburacada, a pessoa que está a embebedar-se já pagou a taxa de circulação, só não viu nada. Claro. É tudo isso, não é? É tudo isso que é preciso retificar. Mesmo essas taxas de circulação, tudo isso tem que ser submetido a revisões. Revisões, porque há muita legislação por ali. Portanto, nós temos que, provavelmente, fazer uma revisão à Constituição. Não só a Constituição, como também as leis ordinárias. Ok. Sim, porque as leis ordinárias impedem, são um obstáculo ao progresso, ao desenvolvimento, à expansão do talento das pessoas e à produção de prosperidade das próprias pessoas. Porque temos aí leis que impedem completamente que se deem passos no sentido da prosperidade. Repatriamento de capitais? Não, claro que não. Podia funcionar. Portanto, entrando no governo, sendo presidente, sim, quais são as 5 prioridades do Partido Humanista? 5 prioridades. Agricultura. Educação. Saúde. Construção civil. Falta uma. Mas não tem problema porque é da advogada. Não, eu pedi 5, sim. 4, mas não há problema porque é advogada. É advogada, advogada não é de números, né? Exatamente. Já começa bem, não é dos números. Ela é Isabel. Pronto, enfim. Vamos continuar. Fala português, fala francês fluentemente. Fala umbundo e inglês de forma regular. E entende espanhol. Estaria disponível para ir a Barcelona tentar mediar a situação atual?
Quem sabe resolver-se. Não é? É, sim. Chegava lá, me gusta, você te encanta. No caso de o partido não ganhar, estaria disponível para emprestar a sua experiência e o seu saber para outro partido, seja ele qual for? É o seguinte, eu não teria esse problema. Ok. Os partidos em si é que teriam Eu alguma não teria esse dificuldade. problema, sim, sim. Portanto, está disponível para Angola, Eu mais estou do que... disponível para Angola. E um partido, quando não ganha, tem todo um campo de atuação na sociedade para trabalhar com a sociedade e com os cidadãos. Porque um partido não tem que estar só com foco no poder. Uhum. É um dos objetivos, mas não é o único. Deve-se fazer outras coisas com a sociedade. Portanto, o partido é novo e se tiver assentos no Parlamento acabará por ser oposição e o que nos está a dizer é que vai ser uma oposição ativa. Finalmente nós vamos ter uma oposição ativa. Claro que sim. Ah! Viva, urra, urra. Era uma coisa boa, porque senão nós deixamos de trabalhar no WhatsApp para vocês, não é? Isso é uma coisa fixe. Ok, boa. E no caso de ganhar as eleições, também está aberta a ir buscar quadros de outros partidos? É o seguinte, eu não penso em quadros de partidos. Ok, Eu penso em quadros angolanos. ok. Eu penso em quadros angolanos porque de lá para cá os partidos fizeram-nos o favor de fragmentar a sociedade. É verdade. Sim. Somos Então, todos divididos. Exato. Então, nós, como Partido Humanista, surgimos mesmo, não é? Para contrariar essa tendência. Ok, Sim. ok. É casada? Não. Não. Isso faz diferença? No dia do voto, quando as pessoas vão votar, a imagem de família faz diferença para o eleitor? Já sei que já foi eleitora, portanto, como é que vê essa imagem, essa situação? Não. Eu não sinto nem acho que isso faça alguma diferença. Ok. Não Até faz porque nós temos noção do que é que o marido gasta, né? Nós não, porque eu nunca fui casado com um homem. Mais ou menos. Sim, porque família tem mãe, tem filhos, é família. Ok. E família é uma pessoa querida que está ali contigo, amigos, juntos, quer o faz nosso família. bem. Sim, vizinho, boas relações, é família. E agora para o eleitor, eu não creio que isso seja nenhum obstáculo, porque os angolanos... Não tem boa... É? Não, diga. Os angolanos precisam veementemente de uma mulher na presidência desta República. Passou por causa disso, né? Sinceramente. Um dia, eventualmente, temos que chegar aí para experimentar democracia, de facto. É claro que sim. Então, também quero já aproveitar para vos tranquilizar. Portanto, se o Partido Humanista for para a presidência da República, nós não vamos ter um primeiro-damo. Eu sei o que vocês estão a pensar. Não vamos ter um primeiro-damo, logo não vamos ter o quê? Uma fundação. Já vocês, pá. Enfim, só nós estamos habituados a essa coisa. Enfim. Qual é o desporto preferido dos músicos? Desporto dos músicos. Os músicos praticam arte, que é a música. E o desporto? Deles? Lançamento de discos. É verdade. Para fechar, isso é algo que nós não temos... é um assunto que
esperamos que deixe de ser tabu. Ótimo. Políticas a favor dos homossexuais, das lésbicas, transexuais. Pensa-se nisso? É uma coisa que está em agenda? Sendo o Partido Humanista, portanto, há alguma atenção diferente ou uma atenção já que não existe, do modo geral? Olha, o meu ponto de vista sobre esta matéria, eu penso que quanto mais se legisla, mais se atrapalha. Ok. Eu penso que aqueles que naturalmente tenham esta ou aquela tendência, que se exprimam, que se expressem como tal. Porque isto é do foro íntimo e pessoal. O Estado não tem nada que interferir naquilo que é a intimidade da vida das pessoas. Portanto, defendendo isso, claramente que nós não teremos também o risco de ser proibido o aborto, como tem sido ultimamente lá fora. Também não. Também não, porque isto também colide com a liberdade e com a posse do corpo da mulher pela própria mulher. Ok. Não é? Porque só a mulher é que é dona do seu próprio corpo. Eu fico muito admirada. Como é que os homens ousam... Machismo. ousam achar que o corpo da mulher não é bem da mulher. Acho que é porque, eventualmente, alguém nos vendeu a ideia, um homem, Deus, um homem, de que a mulher veio da nossa costela. Quem é que diriam? Aquelas coisas. Nós, quando chegamos, já encontramos. Zé Eduardo encontrou a pobreza, nós encontramos o machismo. Claro, mas pensa comigo, ainda que assim fosse, teria sido um ato. E já chega. No princípio dos princípios. Daí para frente, foram saindo da barriga das mulheres. É verdade. Não é? Isso não deu para parar, para pensar. Bom, eu aqui saio daquela barriga, depois alimento-me daquele corpo, porque mamam. Até se esquecem, os senhores até se esquecem que mamam. Lembramos noutra altura. É verdade. Eu tento vos ajudar, vocês não ajudam. Pois é. São levados ao colo e tal e tal. E eu pergunto sempre, eles crescem, a mãe está ali, lava a roupa, põe o menino bonitinho. Ok. Eu pergunto sempre, quando é que lhe dá o clique? Dizer que não, afinal a mulher não presta assim tão bem. Este ponto deste clique é que eu gostaria de perceber. Ok. Nós temos muitos ministérios. Inclusivamente é por isso que estávamos a fazer o bairro dos ministérios. Qual é a sua visão para um governo eficaz, eficiente? Um governo eficiente. Menos ministérios, mais descentralização. Se calhar que há ministérios de áreas bastante fundamentais que são negligenciadas. Por exemplo? Por exemplo, o Ministério da Criança. Uhum. O Ministério da Criança. Porque a criança é que depois vai ser... Todos nós fomos crianças. Exatamente. Não é? Então é bom que a criança parta bem, cresça bem, para termos uma sociedade razoável. Ok. Portanto, está confortável em aumentar, por exemplo, o orçamento para a educação? Claro. É vital, é fundamental. Né? Porque a educação é a mola da sociedade. A sociedade é o reflexo da educação que se tem. Não é? E todos sabemos que nós, os humanos, nascemos como um papel em branco. Exatamente. Temos que escrever naquele papel em branco aquilo, não é, que vai
possibilitar o projeto de sociedade que se tem, não é? Se nós queremos ir a Marte, por exemplo, temos que começar de pequenos naquela orientação, naquele sentido. E a sociedade toda pulsar para aí. Então, temos que ter uma meta. Não é assim aleatoriamente que se faz o que quer que seja, em termos de sociedade, em termos de projeto de nação, projeto de país. Ok. Eu estava quase a fechar, né? Porque pode ser presidente, então a pessoa aproveita já, né? Amanhã não vai voltar. Justiça. A justiça, na teoria, são, portanto, separação de poderes, mas, tornando-se presidente, vai continuar a combater a corrupção? Continuar é uma simpatia do Goza TV. Vai fazer o combate à corrupção? Vamos assumir que não tem que ir buscar ninguém no seu partido. Então tem que ir buscar noutros partidos. Como é que funciona, ainda por cima, se é satélite do... Como é que isso fica? É o seguinte, a nossa visão do combate à corrupção não é assim muito mecânica. Ok. Porque os vícios, a mentalidade, os sistemas, está tudo ali, bem estabelecido. O que é preciso fazer é desmontar o sistema e eu volto à educação. Ok. Educar a sociedade com outros valores, outros princípios e não permitir que, como é que dizer, desmantelar mesmo como é que eu ia dizer? Máfia. O sistema, não só a máfia, mas o sistema jurídico. Ok. Está a ver? Isto não é questão de pessoas, é questão de sistema. Mentalidade. Sistema que cria uma mentalidade. Okay. Então, eu posso prender alguém porque roubou um contentor de dólares, não resolve absolutamente nada. Mas previne que roube 2. Não previne. O outro vai roubar e o outro também vai roubar, porque o sistema permite que o haja outro roubo. Exatamente. Ok. Então temos que ter um sistema mais severo, talvez? Não Ou eficaz precisa, só? mais eficaz. Não precisa de ser mais severo. Precisa Mais de eficaz. ser mais eficaz. E também precisa de haver uma justiça social. Precisa de haver um desenvolvimento, um progresso para as pessoas Acreditarem mais. Acreditarem e saírem da linha da miséria. Porque há aqui um direito defeito, não sei se é defeito, uma característica da condição humana, porque às vezes nos esquecemos, mas a psicopatia existe. Sim. A psicopatia existe. É só imaginarmos que o país é rico e nós somos pobres. Algum psicopata anda a fazer qualquer coisa. A psicopatia existe. O país é rico, nós somos pobres, aí um psicopata com a varinha mágica, que só pode. Sim, e na maior parte das vezes não se pensa nisso. Nas doenças mentais. Não se pensa nisso. Ok. Porque não é normal, não é? Eu ter volumes enormes de dinheiro e haver tanta miséria na esquina. Não é? Porque o psicopata, ele sacia-se com o sofrimento do outro. Dos outros. Nice. Então, não tem como. sim. Temos que bazar. Senhoras e senhores, Bela Malaquias. Muito obrigado uma vez mais. Toda a sorte do mundo. Toda a sorte do mundo. Obrigada. É só porque o voto é secreto, mas só porque não tem marido, eu dizia em quem que eu ia votar. Temos perguntas? Temos perguntas? Temos 1, 2. Ok, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Waia.
E gostaria, antes de mais, poder felicitar a doutora Flor Bela Malaquias, não é, pela coragem de ter vindo aqui ao Goza TV. Eu acho que também é um exercício de coragem, e porque comunicar não é não é talento de muitos, portanto, alguns têm estado a escapar até mesmo do Goza TV. Então, mais uma vez, os meus parabéns pela coragem. Em segundo lugar, eu queria lançar aqui um desafio à produção do Goza TV e dizer que, de facto, de algum tempo a esta parte, a produção do Goza TV tem estado a fazer um belíssimo trabalho do ponto de vista da seleção dos seus convidados e de conteúdos, e aquilo que, de facto, tem estado a apresentar o Tiago, as perguntas que faz. Mas hoje eu, de facto, esperava um pouco mais do ponto de vista daquilo que, pronto, do exercício que temos estado a fazer aqui mesmo no Goza TV. Na semana passada nós tivemos o Dr. Abel Chivocovoco, também foi uma rica entrevista e fantástica. Mas hoje, com a doutora Flor Bela Malaquias, eu penso que o Tiago podia, de facto, ter explorado um pouco mais. Sendo assim, gostaria de fazer aqui algumas perguntas, se não 2 perguntas somente. A doutora Flor Bela Malaquias diz que lançou tem um livro publicado, Heroínas com Dignidade, acho que é esse o título. Dignidade. Da Dignidade, exatamente. Onde faz uma narrativa da sua vivência na Jamba. Eu gostaria que pudesse fazer aqui uma descrição, como descreve ideologicamente, não é, a posição do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi. A outra questão que eu gostaria de lançar, e eu penso que, como candidato a presidente da República, todos devem estar, todos digo candidatos a presidente da República, devem fazer reflexões muito profundas em relação ao nosso país. Uma das quais tem a ver com o enclave de Angola, que é Cabinda. Existe uma força em Cabinda, que é a FLEC. A FLEC não reconhece a autoridade do governo angolano e anda na contramão mesmo. E, em certo, em bom rigor, na floresta de Maiome, tem estado a levantar pequenos conflitos armados. Se fosse, hoje, dia 24 de agosto, e de facto ganhasse, ou ganhe, digo, não é? As eleições, como resolveria a questão de Cabinda? Ok? E para terminar, somente para terminar, eu gostaria, o atual governo que é formado pelo MPLA, liderado pelo João Lourenço, tem estado a trabalhar numa política de divisão política administrativa de Angola. Hoje, por exemplo, tendencialmente olham o município do Rivungo, que é o município do Quando Cubango, tendencialmente para ser autonomizado a uma província. Como é que olha a questão da divisão político-administrativa do nosso país? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, nós. Muito obrigada. Começo pela última. De facto, estamos nas redes sociais. Ponha Humanistas e vai aparecer. Tem lá todas as nossas referências e endereços. Em relação à relação do atual governo com o povo, esta é uma relação muito complicada, que deixa muito a desejar. Porque eu digo sempre, quando falo com os meus colegas, que quando os dirigentes do MPLA, ao fazerem os seus discursos, utilizam frases como as nossas populações, estão a dizer tudo. Estão a dizer o quê? Estão a dizer que eles não fazem parte das populações, porque são nossas populações. Há um distanciamento. Quem diz as nossas está a falar praticamente de um rebanho que está ali
de que alguém é proprietário. Então, só isso, para um bom entendedor e bom observador, não é? Detecta que não há ali uma conexão nem empatia. Segundo, o estado atual da sociedade também mostra que não há empatia, porque se houvesse uma boa ligação entre governo e cidadãos, até se notarem, raramente utilizam essa palavra de cidadãos. Para eles é povo e populações. E cada uma dessas palavras tem o seu significado específico. Não é? Cidadãos é alguém com direitos. Cidadão é alguém com direitos. Mas esta palavra é rara nas bocas ali de quem de direito. Então, são pequenos exemplos bastante eloquentes. Não é? E a miséria e todas as carências que nós vivemos, a fome, falta de hospitais, falta tudo, não é? Para quase 50 anos de governação, não é? Isto também fala muito alto. Então, sobre a relação governo-cidadãos, é isso que se me oferece, assim, brevemente dizer, porque se tivéssemos que desenvolver isso, dá muito pano para a manga, sim? Diga. Sim, mas então... Sobre o programa. Calma. Sobre o Partido Humanista, redes sociais. Sim, Pões sim. Partido Humanista de Angola e nas redes sociais encontras tudo. Sim. Dá só o microfone, só para... O nosso programa? O programa partidário, Ok. se existe, se há a possibilidade de ter acesso. partilhá-lo. Existe o programa e encontra nas redes sociais, na nossa página, está lá o programa. Facebook? Facebook, sim, e webpage mesmo também. O Sim, website. sim. Website. Sim, sim. Temos mais questões, por favor? Está confortável. Estou confortável. Boa noite a todos. Boa noite, Abela. A minha questão é sobre uma... Desculpa. Nepotismo? Esteja à vontade, sobrinho. O machismo como uma das garras do patriarcado que foi trago pelo Ocidente em África, porque a nossa base pré-colonial sempre foi de um sistema matriarcal. Eu queria saber a sua opinião sobre o que acha desta ferramenta, nem sei como chamar mais, não é? O feminismo. O que acha sobre o feminismo? Bom, começou com o patriarcado e depois perguntou para o feminismo. Bom, começo pelo patriarcado. O patriarcado, de facto, é um dispositivo. É um dispositivo constituído num sistema, não é? Em que se coloca a mulher como instrumento. E, se for a ver, o patriarcado anda de mãos dadas com o capitalismo. O patriarcado começa com o capitalismo. Porque o capitalismo precisava de mão de obra não paga para fazer o trabalho, para facilitar a acumulação de riquezas e por aí vai. E essa mão de obra não paga foi a mulher. Porque antes do capitalismo não era esse o lugar da mulher. Não é? Vamos pensar na Revolução Industrial, não é? Que precisou de muita mão de obra. E então é ali onde entra o patriarcado com todas as suas normas e a mulher na condição em que está. Feminismo. Feminismo, há muitos feminismos. Há muitos feminismos e eu volto àquilo que eu tinha dito há um bocadinho do copy-paste. Não é? Porque o que é o feminismo? O feminismo é uma reação à exploração. O feminismo não é um antagonismo ao masculino.
Não é. Se não houvesse patriarcado, se não houvesse tudo isso que se sabe muito bem, aquele lugar onde foi colocada a mulher não precisaria de reagir. E essa reação, regra geral, não há nenhum explorador que fica satisfeito com a reação do explorado, não é? O senhor de escravos quer ter os seus escravos permanentemente. Quando o escravo tenta sair daquele jugo, há toda uma série de dispositivos e de narrativas que se constroem para que o escravo se mantenha aí. E se notar bem, esse tipo de dispositivos são os mesmos dispositivos com que se mantêm os angolanos, no geral, na situação em questão. É um bocadinho isso. E quando se tentam mexer dali de onde estão, também há uma bateria de narrativas e de dispositivos para mantê-los aí quietinhos, não é? Assim, numa outra escala, é o que se passa com a mulher. Temos mais questões? Não? Perfeito. Não? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado vocês pela presença. Toda a sorte do mundo. Obrigada. Se não for governo, Sim. esperemos que esteja na oposição para fazer essa força. E até quarta-feira, porque calha numa quarta, não sei porquê. Pronto. Senhoras e senhores, Obrigada. Bela Malaquias. Eu, naturalmente, não posso vos prometer uma próxima edição, porque depende dos candidatos, mas vamos continuar a tentar ligar, no sentido de percebermos se conseguimos ter, então, aqui os candidatos. Ou era isso, ou era TPA, pelo visto TPA não vai ser possível. Então, o nosso trabalho continua. Qualquer coisa, fiquem só atentos às redes sociais. Se eventualmente surgir alguém, nós vamos ter aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Cheguem bem. Eu ia dizer cheguem com Deus, mas pode haver ateus na sala. Cheguem só em segurança, ainda vamos ver. Muito obrigado mais uma vez.